Dia, paz de Cristo, mais um dia na presença do Senhor. Que Deus nos alcance com a sua graça, com a sua misericórdia. Onde você estiver nessa manhã, que o grande amor de Deus possa te cobrir e te envolver. Amém? Eu quero deixar uma reflexão para essa manhã, que está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim: Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Só até aqui. Deus Santo e Poderoso, nessa hora, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, pela família, pela provisão, pelos recursos. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigada porque Tu és em nossas vidas. Nós colocamos tudo em Tuas mãos, crendo, Senhor, no Teu agir, no Teu poder, e Te consagramos esse dia, Senhor. Tu és bem-vindo em nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque só Tu és digno. Amém. Então, o texto ele é bem claro, né? Ele fala que é Deus que sabe os pensamentos que tem para nós, né? Nós podemos fazer planos. Provérbios 16:1 fala que nós fazemos planos, mas que a resposta vem de Deus. Então, muitas vezes nós sonhamos coisas, fazemos planos, ficamos assim fazendo projetos, escrevemos, desenhamos, e de repente as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente imaginou, e às vezes isso gera uma frustração em nós, ou de repente gera desânimo, insatisfação, tristeza. E às vezes quando a gente comenta isso com alguém próximo, poxa, eu sonhei tanto com aquilo ali, esperava, me dediquei naquilo ali, me preparei, né? Fiquei naquela ansiedade esperando aquele momento, mas não aconteceu. Fiquei desanimada, não vou mais investir nisso. E aí o texto está dizendo que nós fazemos os nossos planos, mas é Deus que sabe o final de todas as coisas, não é? Aqui em Jeremias ele diz: Eu é que sei os pensamentos que eu tenho de vós. E não são planos de fracasso, de ruína, de morte, de desespero, de infelicidade, não. São planos de paz, né? Para que vocês tenham um fim que vocês esperam, um fim de satisfação, de gozo, de alegria. Eu tenho esses planos perfeitos para você. Então eu queria deixar para você nessa manhã uma reflexão que fala a respeito de 3 árvores. É um texto que eu gosto muito, que diz assim: No alto de uma montanha haviam 3 árvores pequeninas e elas eram muito sonhadoras. Elas sonhavam coisas grandiosas para o futuro delas. Cada uma passava os dias imaginando como elas seriam quando crescessem, o que seria feito delas, como seria o final da história da sua vida. E a primeira árvore tinha um sonho grandioso e glorioso. Ela dizia assim, ela olhava para o céu de manhã e dizia assim: o que eu quero mesmo ser quando crescer, eu quero ser um baú cheio de tesouro, de pedras preciosas. É isso que eu quero. Eu quero que guardar dentro de mim as coisas mais valiosas do mundo. Esse era o sonho dela. A segunda árvore tinha um sonho grandioso também. Ela queria se transformar num navio, mas um navio tremendo, grandão, bonitão. Queria transportar reis e rainhas, pessoas importantes, queria cruzar os oceanos, queria fazer grandes viagens, ela queria um destino glorioso. A terceira árvore, ela olhava para o céu e dizia assim: o que eu quero mesmo de verdade é crescer tanto, 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 ficar tão forte, tão robusta,
que quando as pessoas chegarem aqui perto de mim, elas tenham que olhar lá para o alto mesmo, olhar para o céu para ver a minha grandeza. Eu quero ser grande, eu quero ser tão grande que quando elas levantarem a cabeça para me olhar, elas cheguem até a pensar em Deus. Esses eram os sonhos delas. E o tempo passou. O tempo passou e elas foram crescendo ali naquele lugar onde elas foram plantadas. E ali naquele lugar, cada uma cresceu do seu jeito, no seu ritmo, com as suas características próprias. Mas os sonhos não foram esquecidos, os sonhos estavam dentro delas, sendo acalentados e nutridos a cada dia, a cada noite. Elas não se esqueciam, elas viviam para que esse sonho fosse concretizado. Até que um belo dia, elas já estavam grandes, adultas, formosas, e de repente, de manhã cedo, vieram 3 lenhadores, cada um com um machado enorme nas mãos, e olha que esses lenhadores não eram nem um pouco ecológicos. O lema deles era destruição, e eles começaram a cortar as árvores, e toma machadada, e elas ansiosas, animadas. Ai, até que enfim chegou o dia do meu sonho se realizar. Elas estavam alegres, felizes, porque chegou o momento do sonho se tornar realidade. Só que a árvore que sonhava ser um baú cheio de tesouros, depois de cortada, foi transformada num coxo para alimentar animais e foi coberta de feno. Cadê a glória do sonho? Cadê? A segunda árvore, que sonhava se transformar num navio maravilhoso, lindo, para transportar reis e rainhas, depois de cortada foi transformada num barquinho de pesca. E o máximo que ela transportava era peixes e pessoas. Cadê a glória do sonho? Cadê o sonho de grandeza? A terceira árvore, que queria ser majestosa, grande, que todos olhassem para ela lá no alto e se lembrassem até de Deus. Essa árvore foi cortada e transformada em vigas, e suas vigas foram alojadas em um depósito e esquecidas ali. E elas passaram os dias olhando umas para as outras e dizendo: quer dizer então que é isso? Nós passamos uma vida inteira sonhando, fazendo projetos, fazendo planos, para no final das contas acontecer isso. Ah, não. Que decepção, que tristeza. Os dias passaram e um belo dia aquele coxo que só servia para alimentar animais foi solicitado. Uma jovem moça acabou de dar à luz a um bebê. E ele precisava ser colocado em algum lugar. E ele foi colocado justamente dentro daquele coxo. De repente, aquela árvore entendeu que ela passou tanto tempo sonhando em comportar dentro dela o maior tesouro do mundo. E agora, olhando para aquele bebê, ela entendeu que o maior tesouro do mundo estava dentro dela. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar toda a humanidade. Valeu a pena sonhar. A segunda árvore, que tinha se tornado apenas um barquinho, e todos os dias ia para lá e para cá pelas águas de um lago, carregando peixes e homens. De repente, ela se viu carregando um homem que dormia tranquilamente, e uma tempestade assolava o barco. E ela mesma chegou a acreditar: hoje esse barquinho vai afundar e não vai sobrar nada de mim nem dos meus sonhos. Mas naquele dia, aquele homem que dormia tranquilamente no barquinho levantou-se e diz: aquietai-vos. E naquele exato momento ela soube que ela não carregava apenas peixes e homens, mas que ela carregava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores dentro dela. Oh, aleluia! A terceira árvore, que foi transformada em vigas e foi esquecida em um depósito, de repente ela se viu sendo unida, viga com viga, transformadas em uma cruz.
E foi nela pregado um homem para vergonha de todo o seu povo. Aquele homem morreu numa sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou e houve júbilo e alegria no céu e na terra. E ela pôde entender que a cruz não era motivo de vergonha. Ela não foi transformada em algo vergonhoso, mas ela foi transformada em algo que cumpriu o plano eterno de salvação, o plano de Deus na terra e nos céus. E ela pôde entender que hoje todo aquele que olha para a cruz vê o grande amor de Deus pela sua criação. Então, queridos, muitas vezes os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos não acontecem do jeito que a gente imagina, mas se acontece sempre do jeito que Ele determina. E quando nós não entendemos, não devemos murmurar, mas devemos apresentar tudo ao Senhor, porque Ele é que sabe os pensamentos que tem para nós. Amém? Fique com essa palavra nessa manhã e continue crendo em nome de Jesus. Fique em paz.